Olá, você está no programa Se Liga na Educação e hoje é dia de aula de ensino religioso. Meu nome é Tassiana Brasil e nós vamos trabalhar com o conteúdo do 9º ano do ensino fundamental. Nosso tema de hoje é convivência e coexistência. Eu vou começar a aula de hoje contando para vocês uma historinha. E essa história se chama A Luneta Distorcida. Lembrando que luneta, na realidade, se refere aos óculos. Antigamente, muitas pessoas chamavam óculos de luneta. Pois bem, era uma vez um rapaz que ia visitar a sua namorada, ia visitar os pais da sua namorada, que ela morava com os pais. E aí, ele queria ir bem estiloso, assim, bem charmoso. E aí ele comprou um par de óculos. E aí ele colocou o óculos no bolso e foi pensando assim, olha, na hora que eu chegar lá eu vou arrasar, tal. Chamou a campainha, a moça atendeu, aí ele entrou e antes que a sogra dele aparecesse, ele pôs os óculos e ficou lá todo bonito, esperando. Só que quando ele viu, vinha a sogra? Não, era um monstro. E aí chegou aquele monstro horrível e ele começou a correr e meu Deus, o que é isso? Que monstro é esse? De onde que saiu esse monstro? E aí, tanto a moça quanto a mãe dela falaram, olha, ele não deve estar muito bem, vamos chamar papai para poder ver o que está acontecendo. E aí, quando o pai da moça chegou, e aí que ele ficou com mais medo ainda, que ele era um monstro mais horrível ainda, e correndo atrás dele com aquelas garras imensas, e ele correndo, e naquela, ele corre, o óculos caiu e quebrou. E quando o óculos caiu e quebrou e ele olhou, ele viu o sogro e a sogra como sempre foram. Olha, essa história, ela mostra pra gente que muito do que a gente fala, muito do que a gente vê e como a gente interpreta a realidade, depende de como nós olhamos as coisas. Pois bem, vamos começar discutindo, então, sobre o que é convivência e sobre o que é coexistência. Para começar, o que é convivência? Convivência é quando você vive junto de alguma pessoa. A convivência, ela pode ser opcional, porque você gosta de uma pessoa e aí você escolhe estar junto com ela, ou ela pode ser obrigatória, porque às vezes a gente não tem muita escolha, a gente não escolhe quem serão nossos vizinhos, quem serão nossos colegas de sala. No futuro vocês não escolherão seus colegas de trabalho, mas vocês têm que conviver com eles. Agora, durante esse período de isolamento na pandemia, nós estamos tendo que ter uma convivência muito maior com as pessoas da nossa casa do que a gente tinha antes. Olha, eu posso falar que nesse tempo todo de vida que eu tenho, eu já tive toda a experiência de alguém passar muito tempo viajando na minha casa, ou de a gente quase não se encontrar por causa do nosso horário de trabalho, mas eu nunca tinha passado praticamente 4 meses dentro de casa convivendo com as pessoas da minha família, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, como está sendo. E eu sei que na casa de muitos de vocês está sendo dessa mesma forma. Por que isso? Porque a convivência é você estar junto com uma pessoa, quer seja por sua escolha ou quer sejam pelas circunstâncias. As pessoas convivem e elas têm que habitar aquele mesmo espaço e têm que se suportar. Às vezes é muito legal você estar perto de uma pessoa e às vezes você está ali porque não tem como você sair correndo. Mas o fato é, conviver é estar junto com alguém. E o que é coexistir? Coexistir é você conseguir existir junto com uma pessoa. Se nós formos no dicionário olhar, convivência e coexistência são palavras que são praticamente sinônimas. Mas uma pessoa pode conviver muito bem com a outra,
mas às vezes a coexistência não é pacífica, no sentido de que eles não estão caminhando na mesma direção. Vou usar a sala de aula como exemplo. Normalmente, nas salas de aula, a gente tem os grupinhos. Por mais que a gente dê sorte de ser de uma sala, que todo mundo goste de todo mundo seja amigo de todo mundo, mas a maioria das vezes as pessoas se dividem por afinidades. Então, normalmente, a gente vê que o gosto musical é uma coisa que ajuda muitas pessoas a se organizarem na hora das amizades. E aí tem a turma lá das meninas que gostam de K-pop. E tem a outra turma lá do pessoal que gosta de sertanejo, a turma do pessoal que é do rock. E aí, essas pessoas convivem na mesma sala. Mas nós podemos falar que existe uma espécie de coexistência nesses grupinhos porque eles caminham na mesma direção. Tem também o grupinho dos nerds que vão à escola só para estudar. Amizade fica para depois, namoro fica para depois. Viemos na escola estudar e esquece do resto. Por quê? Porque normalmente as pessoas se organizam de acordo com os seus objetivos comuns. A coexistência é isso. Você pode conviver com uma pessoa porque circunstâncias te obrigam, mas você dificilmente vai coexistir no sentido de caminhar junto, no sentido de de tomar decisões motivadas por um mesmo objetivo. Dificilmente você vai conseguir fazer isso se não for uma escolha pessoal de ambas as partes. Pois bem, o maior desafio que existe para a convivência e para a coexistência é justamente a diversidade. Por quê? Porque a diversidade, ela nos coloca em contato com pessoas muito diferentes de nós. O Brasil, pela sua própria característica de formação da população, de como as pessoas se organizaram enquanto povo, enquanto nação, ela é repleta de diversidades. Em alguns lugares do mundo, a gente brinca assim que, olha, parece que foi todo mundo feito na mesma forma, todo mundo é parecido, todo mundo com o cabelo parecido, todo mundo com as roupas parecidas, todo mundo mais ou menos da mesma altura. Aqui no Brasil não é assim, não. Aqui no Brasil, cada família tem uma aparência diferente e, às vezes, dentro da mesma família, nascem pessoas muito diferentes. Então, no caso particular do Brasil, nós temos um desafio a vencer, que é a questão do racismo e do preconceito racial. Às vezes a pessoa olha para o outro e fala, não, é muito diferente de mim, eu não quero conviver com ele. Mas isso está errado. Por quê? Porque todos nós somos humanos. E isso é o primeiro olhar que nós temos que ter. A diversidade, ela nos enriquece, ela não nos empobrece. A diversidade nos traz a possibilidade de conhecer coisas diferentes. Outra coisa também que acontece, que é muito comum também, dentro dessa questão da diversidade, é que às vezes as pessoas, elas tendem a rejeitar aqueles que têm princípios e valores diferentes. Uma coisa que a gente também experimenta no Brasil é a diversidade religiosa. Atualmente no Brasil existem muitos casos de preconceito por causa da opção religiosa de uma pessoa. Tanto existem pessoas que perseguem alguém por não ser da mesma religião que ele, quanto existem pessoas religiosas que perseguem aquele que não tem religião porque acham que aquele ali não tem Deus no coração. Como existem pessoas não religiosas que são incapazes de compreender que existem pessoas que precisam da religião porque é através dela que enxergam sentido para a sua vida e para a sua existência. Então, a convivência e a coexistência, elas passam pelo maior desafio, que é a diversidade. Para que eu consiga conviver com a diversidade, eu preciso colocar óculos. Mas não são aqueles óculos que fazem ver as pessoas como monstro, igual a historinha que eu contei no início para vocês. Mas são os óculos
que ajudam as pessoas a enxergar o outro pelos olhos do outro. Nós só vamos compreender as pessoas que são diferentes da gente quando a gente começar a compreendê-las como elas se compreendem. Uma coisa que a gente sempre fala, como é aula de ensino religioso, a religião sempre está presente na nossa discussão. Ninguém escolhe uma religião porque é a pior religião a ser escolhida, pensando assim, eu vou ser dessa religião porque eu tenho certeza que ela está errada. Muito pelo contrário, as pessoas escolhem a religião porque têm certeza que estão certas. Agora, se eu, na minha opção, tenho certeza que eu estou certa, e o meu colega, na opção dele, tem certeza que está certo, é claro que eu nunca vou achar que ele está certo, nem ele vai achar que eu estou certo. Mas eu posso colocar os óculos da alteridade, que me ensinam a ver o outro como o outro se enxerga, que me ensinam a compreender o outro, não tomando a minha vida, os meus valores, como um modelo para que o outro tivesse que seguir o meu exemplo, ser quem eu sou. Não, mas enxergando quem é o outro dentro dos princípios e dos valores dele. Continuando, a diversidade não é o problema, mas sim como nós lidamos com ela. Por quê? Porque existem pessoas que estão dispostas a colocar esse óculos da alteridade e a enxergar o outro de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que promova mais aceitação do outro como ele é. E existem pessoas que não estão dispostas. Existem pessoas que acham que o outro tem que se transformar naquilo que ele acha que deveria ser o correto. E assim a gente vê muita gente que tem preconceito com as pessoas pela forma como elas se vestem, pelo tipo físico. Ah, você é muito gordo, ou você é muito magro, você é muito alto, muito baixo. Ah, você é diferente do pessoal aqui. Olha aqui, todo mundo está vestindo uma roupa normalzinha e você aparece aqui com essas roupas esquisitas, assim. Sim, tem muita gente que não sabe lidar com a diversidade. E isso é o problema, porque ninguém é obrigado a seguir o padrão de ninguém. Cada um pode se constituir enquanto pessoa e mostrar a sua identidade da maneira como julga mais apropriado. E ninguém pode cercear, ninguém pode censurar a liberdade do outro de construir a sua própria identidade. Então, nós aprendemos o quê? Que existem dois caminhos a ser seguidos quando nós observamos a diversidade, e eles são opostos, que é o preconceito e a alteridade. O preconceito vai me fazer olhar para uma pessoa e ver nela tudo de ruim apenas baseado em um padrão que é a minha cabeça que criou. Então, eu crio um padrão que pessoas que gostam de funk não vão bem nos estudos. E aí, eu tenho um colega lá que gosta de funk, eu já falo assim, não vou fazer trabalho em grupo com ele, porque ele é funkeiro e ele não vai aprender nada, eu já sei disso. Isso é uma forma de preconceito. É claro que existem pessoas que gostam de funk e não gostam de estudar, mas isso não pode, mas o fato dela gostar de funk não é o que vai falar qual é o objetivo da vida da pessoa ou que meta que ela vai estipular para si. E assim, também o preconceito pode afetar por causa de características físicas, por causa da origem social da pessoa. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, fulano de tal, ele é de tal bairro assim, lá da minha cidade. Não, o pessoal lá daquele bairro ali, né, não é gente que vale a pena ter amizade, não é gente muito legal. Mas, na realidade, a gente tem que parar para olhar a pessoa. A origem social da pessoa é uma coisa que ninguém escolhe. Você não escolheu seu pai, sua mãe, seus pais não escolheram a família que eles nasceram, não escolheram a cidade em que eles nasceram. Você também não escolheu a cidade que você nasceu. Por quê? Cada um de nós tem a sua origem. E isso não é motivo para a gente ter preconceito com ninguém.
Muito pelo contrário. O caminho que a gente pode fazer contrário ao preconceito é a alteridade. É aprender a ver o outro como uma pessoa diferente, que possui valores diferentes, que possui princípios diferentes. Às vezes, a alteridade nos ajuda a entender e a encontrar pessoas maravilhosas para serem nossos amigos, para conviver com a gente, que a gente nunca tinha parado para pensar, por causa do preconceito. Que a gente olha a aparência de uma pessoa e fala, olha, esse não serve para ser meu amigo, esse não é um bom colega, e na realidade, às vezes a gente está perdendo a oportunidade da vida da gente, justamente por esse preconceito de olhar para as pessoas e enxergar o que o preconceito mostra e não aquilo que a pessoa verdadeiramente é. A tradição cristã, ela tem um texto que fala o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Quando eu leio esse texto aqui, eu tenho consciência que nem todos são cristãos, mas eu não estou chamando vocês para uma reflexão religiosa. Esse é um texto de uma tradição religiosa, mas que representa bem o tema que nós estamos falando na aula hoje, que é a convivência e a coexistência. Por quê? Simplesmente porque quando os olhos são a luz de uma pessoa, quer dizer, aquilo que ela olha, a forma como ela vê as outras pessoas, é uma coisa que depende dos olhos dessa pessoa. Então, se essa pessoa olha o outro com bondade, ela sempre vai enxergar bondade no outro. Se essa pessoa olha o outro com amizade, ela vai enxergar amizade no outro. Se essa pessoa olha o outro com alteridade e começa a ver no outro a possibilidade de ser uma pessoa com quem eu posso conviver bem, com quem eu posso coexistir, uma pessoa com quem eu posso ter objetivos comuns, a partir do momento em que eu começo a olhar a pessoa dessa forma, os meus olhos estão sendo luz. Mas se eu olho o outro com preconceito, se eu olho o outro pensando que ele não é uma pessoa boa, que eu não quero conviver com ele, que o que ele tem a oferecer não vale a pena, então os meus olhos estão sendo trevas. E essa escolha de como eu olho para outra pessoa pode refletir na minha vida. Uma pessoa que vê todos com bondade, é muito provável que as outras pessoas também comecem. Olha fulano, como ele é legal, ele trata todo mundo bem, ele trata todo mundo com um sorriso no rosto, ele tem sempre uma mão amiga a estender, ele está sempre disposto a ser o amigo que a gente precisa. Diferente da pessoa que está sempre de cara ruim e que está sempre olhando para os outros pensando, olha, esse aí não é merecedor da minha amizade. Também vai ter gente olhando para essa pessoa e falando, ele é muito carrancudo, muito rabugento, não vou ser amigo dele. Olha lá, ele não gosta de ninguém para ele é uma pessoa assim, como se diz muito aqui em Minas Gerais, é uma pessoa muito metida. Por quê? Porque ela está olhando para os outros com olhos que não são da alteridade, que não são de ver no outro o que ele tem de melhor. Então, pessoal, hoje eu gostaria de deixar um desafio para vocês. Que tal cuidar dos nossos olhos para sempre enxergarmos o outro com a ética da alteridade e não do preconceito? E aí, eu gostaria de estender um pouquinho esse desafio nesse dia de hoje. Pare e pense sobre todas as coisas que você vê que as pessoas têm preconceito.
São preconceitos raciais, preconceito de origem social, preconceito financeiro, achando que quem é pobre não merece a mesma coisa do que quem tem uma condição financeira mais privilegiada. Pare e pense sobre todos os preconceitos que você vê. E pense também, principalmente nas pessoas que te cercam, quais que são as maiores qualidades dessa pessoa e tudo de bom que essas pessoas têm para oferecer, para proporcionar. Pense naquele seu colega de escola, o quanto ele é divertido, o quanto é inteligente. Pense em cada pessoa que você convive, naquilo que essas pessoas têm de bom e naquilo que você pode valorizar exercendo a ética da alteridade, tentando ver o outro como o outro se vê, como o outro se interpreta, deixando de lado os preconceitos, deixando de lado aquilo que nós não achamos que seja mais interessante e passando a ver a pessoa a partir dessa diversidade de valores, princípios e escolhas. Essa é a nossa mensagem para o dia de hoje. Um abraço e até a nossa semana que vem. Muito obrigada por tudo.